Vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, Lei da Reprodução. Nós vimos aqui no primeiro momento sobre os espíritos, Kardec fazendo os questionamentos dos espíritos sobre a reprodução na Terra, sobre a evolução das raças, empecilho na reprodução. E hoje nós vamos entrar num capítulo novo, que é casamento e celibato. O importante é que nós devemos pensar assim: nós, seres humanos, estamos inseridos no contexto da reprodução. Mas agora a pergunta é: como devemos reproduzir? E aí entra-se na questão do casamento e celibato, que nós vamos ter que dar uma parada depois de uma determinada pergunta. Eu vou falar aqui com vocês, vamos ter que dar um pulinho lá no Evangelho para a gente fazer alguns esclarecimentos aqui, senão vai ficar uma dúvida que nós não podemos deixar acontecer sobre a indissolubilidade do casamento. Então lá, casamento e celibato. Todo mundo sabe que celibato é quando eu quero abrir mão do casamento, eu não quero ficar na minha, né? Não quero entrar nesse imbróglio. Mas nós já vamos começar fazendo o seguinte: nós vamos começar a pensar sobre o que é o casamento em si. Aí vocês me perguntam, o que é esse em si aí? Explico isso para vocês. Sócrates, quando andava com seus discípulos, falando sobre a beleza, ele perguntou assim para eles: o que é beleza? A beleza é aquilo que o fulano tem, demonstra no seu rosto, é aquela flor, a beleza é aquela montanha, a beleza é o céu estrelado. Aí ele disse: vocês ainda não me responderam o que é beleza em si, o que essas coisas têm em comum que nos comunica beleza. Então a divergência sobre o casamento ela é muito grande, como em outras coisas. E aí nós precisamos nos perguntar: o casamento em si, será que nós conseguimos responder essa questão? Se nós conseguimos responder essa questão, ou se os espíritos a respondem para nós, e aí nós vamos começar a entender melhor a razão pela qual a nossa reprodução se faz através do casamento. É com ele que a gente vai realizar essa tarefa, e para as mães, o matrimônio, que é um resultado do casamento. Não briguem comigo se alguém for mãe solteira, alguma coisa desse tipo, porque não sou eu que estou colocando para nós a inserção e entendimento dessa conversa, mas sim os Espíritos e Jesus. Já nós vamos ver. Na pergunta 695, então, Kardec pergunta: será contrária à lei da natureza o casamento, isso é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade. Então o casamento não é algo criado por nós. Então ele fala: o casamento, isso é a união permanente de dois seres. Ele fala: é um progresso na marcha da humanidade. Então vamos lá. Com efeito, na pergunta 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Então, seria como nós retornássemos à base primitiva da nossa existência. E ele faz aqui uma observação dizendo assim: o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão um exemplo de uniões constantes. Nós ainda estamos muito perturbados nesse imbróglio todo, uma sociedade mais livre, uma sociedade mais aberta, e o resultado que nós estamos vendo disso tudo é uma verdadeira catástrofe, principalmente aqui no Brasil, que em torno de mais de 1 milhão de adolescentes se engravidam por mês. E aí, como vocês percebem, aí são os avós ou os tios que vão dar conta da criação e da manutenção da vida dessas crianças. No abrigo onde a gente faz parte, tem na parte feminina, porque agora a gente tem que obedecer essas normas da lei, tem um menino lá que tem 16 anos, mas ele afirma ser gay. Ok. E em conversa particular com ele, ele me disse assim: eu sou pai, eu tenho uma filha de 3 anos. Mas você foi pai, então, com 13 anos? Sim, fui pai com 13 anos. E onde está essa criança? Está com a mãe. Quantos anos a mãe tem? A mãe, na época, tinha 16 anos. E aí eu penso, bom, a criança está sendo criada numa família
que ela está, de certa forma, desalojada da figura paterna. E a grande questão da nossa existência é nós perguntarmos se a união do sexo é importante no sentido da constituição da reprodução, o que nos afetaria, então, se uma das partes não está presente? É onde nós temos que pensar e daí ver a instituição do casamento, sobre o casamento em si, como é que nós podemos responder essa questão. Na 697, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Aí nós tivemos que ir lá no capítulo 22º do Evangelho segundo o Espiritismo, em Mateus, nos falando sobre o casamento, exatamente a respeito dessa questão. Não separeis o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento e o divórcio. Se aqui nessa questão, 697, está dizendo dos espíritos que a indissolubilidade absoluta do casamento é uma questão da lei humana e não da lei de Deus, há algo que nós precisamos entrar num consenso para poder fechar essa questão. Porque senão parece que nós estamos entrando em conflito com a gente mesmo, não é isso? Então vamos ver o que ele fala nisso aqui. Fomos em Mateus 19 e vimos lá assim: então chegaram ao pé dele os fariseus de Jesus, tendo e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo-lhe, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Jesus respondendo: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi dessa forma. Isso está lá mesmo, onde nós vamos buscar por que Moisés fez isso. Nós vamos ler já já para vocês. Ele continuando: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então está feio. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Não quero assumir esse compromisso. Porque eu quero casar, então logo ela fique feia, alguma coisa, eu digo para ela assim: ó, tchau para você. Vou arrumar outra, que era uma lei extremamente mais machista mesmo. Nós vamos ver aqui no Deuteronômio por que isso. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Nós temos que ter a responsabilidade e o compromisso de compreender essa lei divina e consagrá-la em nossas atitudes no dia a dia, porque assim ficou determinado que nós devíamos contrair o casamento. Bom, então lá no Deuteronômio 24, Moisés falava assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Bom pra caramba, né? Ficou velho, não quero mais, te alforria e vai embora. Vai. Muito bem. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão a carta, e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, pois depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor Deus te dá por herança. Né? É dentro desse conceito, desse conflito, que se criou todo esse imbróglio que nós estamos convivendo e vivendo com eles até hoje, e ainda não conseguimos acertar o passo sobre o casamento. Vivemos um planeta de prova e expiação, isso não resta dúvida.
E aí então nós enfrentamos toda essa situação e não conseguimos ainda trazer para a nossa consciência qual é a responsabilidade que temos no casamento e qual é o ideal do casamento em si, que vai atingir toda a humanidade, não é só nós, somente nós aqui no mundo cristão, mas enfim toda a humanidade, porque como o Espírito falou, é lei divina, está inserida na lei natural, então nós não podemos mudar isso, nós temos que entender o que é. Então, por isso nós falamos com vocês, nós recorremos ao Evangelho, né? Se nós abolíssemos o casamento, ele falou, a gente voltaria nas condições de animais e mais ainda de não de todos, mas de muitos. Um lobo, por exemplo, é muito fiel. Ele só tem uma parceira a vida inteira e se ela morrer, ele continua sem ninguém. Isso tem uma coisa interessante que talvez, assim, primitivamente a gente aprenderia muitas coisas avaliando os animais, sabe? Então, naquela época era muito comum que os homens tivessem mais que uma mulher. Os homens podiam ter, as mulheres não. Tá? Então Salomão teve, Davi teve, e vai por aí afora. Até que ao longo do tempo e do progresso, nós começamos a entender que não pode ser desse jeito, e é por causa do que foi dito aqui no Evangelho que a gente vai entender a razão disso. Muito bem. Lá no item 3 do 22º capítulo, o Espírito fala assim, e aí é onde nós vamos buscar entender o casamento em si, o objetivo e como deve ser. Mas na união dos sexos, a parte da lei divina material comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor, que nós ainda não aprendemos, e por isso nós não conseguimos exercer claramente o exercício do casamento na sua pureza, na sua integralidade, conforme a lei divina nos coloca. Não precisamos de ter vergonha, porque nós vivemos numa situação de prova e expiação, é muito mutuado, nós temos débitos do passado, os Espíritos vão nos mostrar, nós temos casamento de prova, casamento de expiação, uma série de coisas, e nós criamos problema demais para a gente mesmo, por desobediência à lei. Mas o bom de tudo é que Deus nos permite a reparação, e nessa reparação a gente tem muito conflito, tem muito deslize, mas é aí onde a gente entra em sintonia com um aprendizado puro e simplesmente da lei. Então ele diz, exclusivamente a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. A essência do casamento é essa unificação pelo amor e pelo respeito, no sentido daqueles espíritos que vêm através da reprodução fisiológica, pudessem os espíritos ali receber desse dois o amor, a justiça e a caridade. A gente acha que não, mas nos anos 80, pessoas midiáticas aí, famosas, etc e tal, algumas mulheres daquela época apareceram com a ideia de que eu não preciso de marido para criar meus filhos. Eu crio sozinho, eu tenho dinheiro, tenho tudo, então eu crio meus filhos sozinho. E isso parece que alastrou como fogo ruim aqui no Brasil, virou um modismo. Só que ninguém perguntou para o filho se era bom para ele não estar com o pai, vivendo dentro de casa. Daqui a gente vê a importância, a necessidade. Eu digo para vocês que a gente tem sempre mexido com crianças abandonadas, crianças que se separam da família. Falo com vocês, não é brincadeira. O estado emocional que se provoca a ausência do amor paterno e materno dentro da família, desses espíritos dentro da família, é algo destruidor. E para você reparar isso, é uma luta profunda para que a gente possa fazer essa recuperação. Então, se nós falarmos do casamento em si, esse item 3 responde bem. E continuando aqui, nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, às mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante, esses interesses
Disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Muito bem, a gente percebe claramente que dentro desse contexto, só nessas leituras, a gente tem uma absorção, um entendimento claro disso, de que o problema do divórcio, que os Espíritos vão nos referir aqui, é dizer o seguinte: o divórcio veio confirmar aquilo que de fato já está acontecendo. Por isso é que os Espíritos falam que essa indissolubilidade que é colocada no casamento, que tantos transtornos muitas vezes vai trazer para a gente, que nós precisamos saber e fazer com segurança, é nessa hora fazer as escolhas certas, uma análise profunda. Eu acho que o que falta desde o início da nossa existência é o entendimento sobre o que é o casamento. Quando a princesa Diana casou na Inglaterra, parece que houve uma febre, todo mundo queria aquele casamento de princesa, né? Mas enfim, a gente viu, acabamos, tá? Nós vamos para 698, mas a gente queria inserir aqui rapidamente esse contexto, devido à pergunta lá que a indissolubilidade do casamento é coisa dos homens. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo exercer o casamento na sua plenitude, tal como está nesse item aqui. Que a união do sexo deveria ser exclusivamente no amor, na justiça e na caridade, para que aqueles que viessem sob a nossa guarda pudessem receber, nesse cenário fisiológico que tanto necessitamos, a atenção desses dois que aí vão se despender para poder atender às leis divinas de amor, justiça e caridade.